né? E uma das primeiras visitas que essa empresa recebeu a escola, né? Eu estava nessa escola nesse dia como 8ª série, era um projeto com as 8ª séries. Agora vai até o nono, naquele tempo era até a 8ª série, depois ia para o ensino médio. E aí eles levavam as crianças para assistir uma palestra, apresentavam a empresa, né? Falavam que a empresa era muito importante para a cidade, que os pais das crianças trabalhavam ali, depois faziam uma trilha. E durante essa palestra, o moço, que eu nem lembro a função dele na empresa, falou para as crianças: vocês sabem aquele cheiro ruim que sai da chaminé? É uma empresa de celulose, tá? Que tem um cheiro de... ela libera óxido de nitrogênio, tem um cheiro de enxofre muito forte, né? óxido de enxofre. E o cara falou assim para as crianças: aquilo lá, aquele cheiro ruim, é cheiro de dólar. Eu estava lá, gente, eu ouvi isso, né? Vocês não podem reclamar do cheiro de dólar, né? É isso que sustenta muitas das famílias de vocês, né? Eu fiquei horrorizada com aquilo, mas eu ainda estava na graduação, eu não tinha como levantar ali, fiquei com aquilo, né? E hoje eu compro isso até hoje. É óbvio que depois disso eu acho que eles melhoraram o seu programa e tudo mais, mas era assim, e é assim que muitas organizações ainda veem, né? A substância cancerígena, eu vou passar um vídeo para vocês no final, afeta os trabalhadores, afeta a comunidade do entorno. Sinto muito, né? O nome da empresa não pode ser manchado, é uma multinacional, tem visibilidade internacional, é isso que importa. E muitas vezes a gente concorda com isso, né? Pode passar. E aí, eu vou terminar essa parte das organizações, trouxe algumas coisas só para a gente refletir. Os problemas ambientais, né? A gente trouxe aí a parte da responsabilidade das organizações, mas o crescimento populacional também tem responsabilidade. Assim como o excesso de consumo de todos nós, né? Porque esse sistema produtivo, né? Ele só é assim tão intenso por conta do consumo, né? Por conta do nosso sistema capitalista. E aí eu deixo uma reflexão: o que aconteceria com os recursos naturais se todos os países em desenvolvimento viessem a ter o mesmo padrão de consumo dos desenvolvidos? Não precisa nem muito longe, dos norte-americanos, né? Passa, por favor. Então, um cidadão norte-americano, esse é uma referência de um livro de engenharia ambiental, o professor Benedito Braga. Ele consome 50 vezes mais aço, 56 vezes mais energia, 170 vezes mais borracha sintética, 250 vezes mais combustível para motores, 300 vezes mais plástico que um cidadão indiano. E aqui uma outra citação, né, do relatório da ONU: que se todos os habitantes da Terra consumissem combustíveis fósseis na taxa dos norte-americanos, morreríamos todos asfixiados em bem pouco tempo, tá? E aí, para a gente não desvincular da questão social, né? Por outro lado, a pobreza e o subconsumo forçado são aspectos intoleráveis na sociedade de hoje, né? Que devem ser tratados como problemas globais, né? Tanto como o efeito estufa e o aquecimento global. Acho que o próximo já é o vídeo, né? Um outro conceito, que esse mais atual, que eu gostaria de trazer para vocês, para contemplar esse aspecto social também, é o aspecto de responsabilidade social das empresas. Tá? Esse conceito de responsabilidade social que precisa ser adotado. O que é esse conceito? É o compromisso, né? É a obrigação que as empresas têm que ter para com a sociedade, né? Olha essas usinas que vieram para cá, para o nosso Pontal, né? Olha como elas dificultam a nossa vida quando a gente tem que ir para Prudente, né? Esses caminhões enormes, né? Os riscos de acidente, a deterioração muito mais rápida da estrada. Quando uma empresa como essa ela é importante, né? E uma quase veio para o nosso município, também não sei como é que está essa história, né? De uma usina que fizeram até o IARIMA e tudo mais. A gente precisa exigir que ela tenha compromissos com a sociedade. Então tá, você vai vir, legal. Você vai gerar emprego, você vai gerar renda, né? Você vai movimentar essa região, mas você também vai trazer prejuízos. O que você vai fazer, né? Para compensar? Que projetos
projetos filantrópicos ambientais você vai apoiar, né? Como que você vai ajudar no planejamento dessa comunidade? Olha os problemas lá em Teodoro Sampaio, né? Os problemas de violência aumentaram, a especulação imobiliária. Como vai ser a oportunidade de emprego? Você vai dar capacitação para esses trabalhadores? Então, isso sim é uma obrigação da empresa, é uma obrigação da organização, e a gente tem que começar a cobrar isso. Então, a responsabilidade social corporativa nada mais é que uma cobrança com relação ao comportamento ético, né? É contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida dos seus empregados e das suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo. Então, o mínimo é respeitar a legislação, né? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da legislação trabalhista, que a gente sabe que muitas vezes não é respeitada, é pagar todos os direitos do trabalhador, né? Dar a possibilidade dele se capacitar, né? Não como muitos lugares que a gente ouve, não, trabalha, você não pode ficar até mais tarde, então você não serve para a minha empresa. Não, eu tenho que pensar que esse funcionário ele tem que crescer junto comigo, né? Se eu melhorar a qualidade da minha mão de obra, eu vou melhorar a minha empresa. Então eu vou trazer para vocês, agora, um vídeo, para vocês saírem tristes daqui, brincadeira, não. Mas aqui, essa oportunidade, ela é muito importante para mostrar para vocês que muitas vezes a empresa ela usa da responsabilidade social, ela divulga na internet, né, que ela é uma empresa ecologicamente correta, socialmente justa, né, e essa história de uma multinacional. Deixa eu pegar meu papelzinho aqui. Um fato que aconteceu com uma multinacional que todo mundo aqui conhece, né? Esse documentário ele foi produzido pelo COT, que é o Centro Organizativo dos Trabalhadores, pela TESC, que é a Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, e pelo Sindicato de Químicas Unificadas. Esse documentário foi premiado na 5ª Mostra Cine Trabalho da Unesp de Bauru em maio de 2010. Né? E eu gosto de trazer essa história para que todos conheçam um pouquinho dela, porque muitas vezes ela é escondida. Né? Vai sair também um longa-metragem. Eles fizeram um longa-metragem dessa história. O filme chama O Caso Shell, O Lucro Acima da Vida. Não sei se alguém aqui conhece. Alguém conhece? Não? Então tá. Se vocês tiverem interesse depois, eu acho que logo o longa deve começar a rodar. Ele tá passando em um cinema ou outro, uma coisa ainda muito escondida, mas eu trouxe aqui para que vocês conheçam essa história da Shell em Paulínia. Pode soltar, por favor. Paulínia é uma cidade no interior de São Paulo, a 118 quilômetros da capital e com cerca de 73 mil habitantes. Localiza-se numa região industrializada, geradora de 9% do PIB brasileiro. É chamada de cidade feliz, considerada tranquila, com bonitas áreas de lazer. Também se destaca pelo projeto Polo Cinematográfico. Na Paulínia Feliz se esconde uma triste realidade. Paulínia concentra indústrias com grande potencial poluidor. Relatórios sobre a qualidade do ar apontam altos índices de ozônio na atmosfera. Por trás da magia do cinema, há uma história que muitos querem esconder. Essa é uma história real. Estamos aqui em frente ao antigo site da Shell Química. Hoje é considerada uma das áreas mais contaminadas do país. Essa contaminação ocorreu devido a vários vazamentos de produtos, por se tratar de uma empresa de agrotóxico, e várias embalagens que eram produzidas nesse site eram de vidros.
e havia muita quebra de vidro e derramamento de produtos. Então houve um vazamento, derrame de produto e veio a contaminar o solo. Nesse site passou em torno de 844 trabalhadores, incluindo trabalhadores efetivos da empresa e prestadores de serviço, empresas terceirizadas, que hoje, supostamente, por estar exposto numa área considerada das mais contaminadas, possa ter alterações de saúde para o futuro. Aqui era o antigo condomínio Recanto dos Pássaros, né? Essa área aqui. É em torno de 66 chácaras que foram adquiridas pela Shell, que foram interditadas em 2003 pela prefeitura, e aí a Shell começou a comprar essas chácaras. Hoje existe somente 2 ainda que não foram adquiridas pela Shell. E, inclusive aqui nessa esquina aqui existia uma chácara muito bonita com piscina, campo de futebol, que foi demolida completamente, que foi provado que estavam contaminadas, né, por pesticidas. O Shell foi construir lá, mas a gente não sabia de nada, né? O que ela ia fazer. A gente não sabia de nada. E eu me lembro que desde o começo que ela se instalou lá, tinha um chaminé que saía muita fumaça, muito cheiro ruim, muito cheiro de veneno. Eu tive meus filhos, um em 78 e outro em 80. O mais velho principalmente vomitava dia e noite. A gente não sabia o que era. Bom, eu entrei na Shell no dia 20 de 4 de 77. E nós descobrimos a respeito da contaminação quando? Depois que nós saímos, porque até então, o que ela pregava dentro da empresa? Ela pregava que a empresa era limpa, dentro das normas, a parte da poluição era tudo à base de PPB, quando nós descobrimos que era tudo à base de PPM. PPM é o quê? Parte por milhão e não parte por bilhão, como ela pregava. Na verdade, a Shell ia vender sua planta em Paulínia, e aí, quando ela foi fazer a venda da empresa, da unidade, ela acabou tendo que fazer uma autodenúncia que ela havia contaminado o meio ambiente. A Federação Brasileira obriga as empresas a fazerem esse tipo de protocolo, e no momento da venda, quando foi se verificar a situação da planta, foi feita a autodenúncia. Aí, posteriormente, verificou-se que a autodenúncia era restrita, né? Não demonstrava realmente o que estava por trás, o grande dano, não só ambiental, mas como a saúde dos trabalhadores, que foi bastante afetada. No Brasil, 80% da indústria química se instalou na década de 70. A Shell começou a operar em Paulínia em 1977, numa área às margens do rio Atibaia. Utilizava aldrin, vidrim, dieldrin e edrin na fabricação de pesticidas. Em 1975, esses produtos já haviam sido proibidos nos Estados Unidos, quando a Agência de Proteção Ambiental confirmou riscos à saúde dos seres humanos. Um ser humano nos Estados Unidos é um animal racional com capacidade de criação, habilidade para manipular objetos e sociável por natureza. O lixo químico perigoso para ele foi despejado em países em desenvolvimento como o Brasil. Um ser humano em países como o Brasil é um animal racional com capacidade de criação, habilidade para manipular objetos e sociável por natureza. Em 2001, quando fui chamado pela Prefeitura Municipal de Paulínia, inicialmente para atender a população que morava no entorno da empresa em questão. Nós vemos aqui, os moradores tinham queixas de que a água que eles bebiam tinha gosto horrível, lembrado perfeitamente produtos químicos. E várias patologias que eles diziam, várias alterações de saúde, que não eram compatíveis, vou falar, se fosse um ambiente não contaminado por produtos químicos. Bom, a primeira coisa que a Shell fez é um mandado de citação de obrigação de fazer, me obrigando a vender a propriedade para ela, que ela tinha mandado avaliar, mandando vender a propriedade para ela por um valor que ela estipulou. Ela falou, ó, avaliei, vale X, seu dinheiro está aqui. Eu falei, eu não quero vender, eu estava morando aqui, e com esse dinheiro eu não compro outra chácara igual a minha. Me ofereceu um tanto de dinheiro, mas com a condição de eu abrir mão de tudo, de saúde, de tudo que pudesse imaginar. Então, eu trabalhei na Shell e depois Basf, né, uma média de 17 anos.
com a utilização de máscaras e macacão, tudo, a gente recebia respingos e sentia o vapor dos produtos ainda, mesmo com a utilização das máscaras, né? Eu trabalhei na Shell quase 18 anos. Eu peguei o menino que o vaso transbordou de produto, caiu em cima dele. Eu tive que arrastar ele, levar para um chuveiro de emergência, dar um banho nele e buscar roupa para ele poder. Esse tipo de situação é escondido. Sempre aconteceu dentro da fábrica, respingo, transbordo de vasos. A Sheila comenta que ela ia colocar, praticamente ela estava jogando no solo, quase chão, meio quilo de aldrin, praticamente 12 endrins da vida lá, por hora. Então ficava o quê? Como a fábrica girava 24 horas no início, praticamente 12 quilos por dia de produtos era jogado no chão. Eu trabalhei de 86 a 95. O nível que nós ficamos exposto está 160 vezes acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. Eu trabalhei na Shell durante 9 anos. A cozinheira me alertou que todo dia de manhã ela tinha que chegar e abrir a torneira, esperar uma meia hora para a água ficar clara, para ela poder fazer o café e preparar a comida para a gente. Daí eu pedi para ela me escolher um copo dessa água. E ela me colheu. Quando eu vi o copo de água, quase que eu caí dura. Era uma água preta, escura, que nem café. São diversas provas que já foram produzidas e que nos levam à convicção de que essa população tem que ser acompanhada. Existem 20 milhões de substâncias químicas conhecidas. Cerca de 200 mil são usadas mundialmente. O uso indevido, as más condições de armazenamento, a exposição sem proteção podem ser letais. As substâncias químicas são jogadas no ar. O ar que respiramos, no solo, o solo onde plantamos, e nos rios, os rios que fornecem a água que bebemos. O resultado? Câncer, leucemia, anemia, conjuntivite, asma, náuseas, fibrose pulmonar, dermatites, queimaduras, hepatite. As chaminés eram em frente da minha casa, em frente do meu portão. Então, eles queimavam as coisas, tudo vinha tudo em brasa. Caía em casa, a gente chamava de vagalume vermelho, porque vinha tudo em brasa, eu com meus filhinhos pequenos, e aí ficava, acho que toda essa contaminação, tudo que a fuligem que eles faziam lá dentro, ou mesmo na fumaça dos incineradores, ficava em cima das plantas. Eu não podia encostar numa árvore, num capim, numa folha, que eu ficava em carne viva. Na ocasião, cerca de 82% tinha sintomatologia e tinha resultado positivo nos seus exames, confirmando então que teve um quadro de intoxicação crônica exótica. Então, o que se faz com essa população? Se espera adoecer para daí falar que existe um nexo causal? Não. Na realidade, se acompanha essa população e se previne esse adoecimento. Em 92 começou a alteração do número de plaquetas, que veio subindo, né? Subindo aí até 95, 96, né? Que chegou a um nível já máximo que atingiu, né? E nível de enzimas do fígado também, né? Depois veio a notícia que o meu baço estava aumentado, né? E em 98 eu tive uma vasculite cerebral, né? Depois dessa vasculite, o que sobrou de sequela foi umas convulsões parciais, né? Eu tive uma doença renal, chamada síndrome nefrótica, causada por hidrocarboneto e por solvente clorado e orgânico clorado. Isso detectado numa perícia indicada pelo juiz da vara trabalhista. Então, afetou primeiro a minha parte reprodutiva, eu não conseguia engravidar,
anos de idade, apresentou atraso neuropsicomotor, ele não conseguiu ser alfabetizado, e com 5 anos de idade eu levei ele para fazer um exame de genética com o Dr. Walter Pinto Júnior, e ele me disse, me deu o laudo, dizendo que na 4ª ou 5ª semana de gestação, fatores ambientais atuaram na formação do Léo. O que acontece em formação é que pessoas que não conhecem como atua esses diversos produtos químicos no nosso organismo. Quais são as alterações, quais os distúrbios metabólicos, etc. Como não tem esse conhecimento, é muito mais fácil dizer que não tem nada e que são fisiopatologias clássicas. O que hoje o foco é a questão do atendimento à saúde. Tá? Nós já verificamos alguns casos em que o diagnóstico de um determinado trabalhador, ele não foi um diagnóstico precoce, tá? E no curso da ação, esse trabalhador veio a falecer. Das 50 pessoas que faleceram, eu trabalhei com mais ou menos 40. Agora, se tudo estava dentro dos seus compartmentos, como aconteceu com um colega nosso, no mês de dezembro de 2002, eu não me lembro se foi no dia 10, se foi no dia 15 de dezembro, ele saiu do consultório com todos os exames dele, bonitinho. Doutora Fernanda falou, você está 10. Ele saiu e comentou com o pessoal, estou bem, meus exames tudo negativo, tudo ok. Dia 25 de dezembro, isso quer dizer o quê? 15 ou 25 dias depois, ele estava sendo enterrado, câncer no estômago. O câncer do estômago aparece, dando hipodia. Só para você ter uma ideia, a população de Campinas, quando dava 850 mil habitantes, teve uma população de 450 mil homens, teve 20 homens com câncer de tireoide. O câncer de tireoide ele é mais propenso a chegar nas mulheres do que nos homens. Numa população de 840 funcionários, teve aproximadamente 60 pessoas com câncer de tireoide, mais que a população do câncer. Eu tenho hoje distúrbio, perda de memória, insônia, você não consegue dormir um sono assim normal. E vamos dizer que é mais da situação. Eu passo no centro de referência do trabalhador e hoje eu sinto muita dor, vamos supor, eu tenho uma dor como se fosse uma dor cálculo renal. Eu tenho, mas é como se fosse a dor e está me incomodando muito. Mas você não tem hoje um plano de saúde. O SUS é muito demorado para esse tipo de situação. Nós lamentamos que o SUS, na realidade, esteja hoje atendendo essa população, quando na realidade esses cuidados deveriam ser de responsabilidade sim da empresa. Pelo tratamento, o que eu não consigo na rede pública, que eu tenho que comprar, eu recorro aos meus filhos, né? O que não dá para mim custear, um pouco que eu ganho, né? Porque não dá, eles são muito caros os remédios, né? O que mais me chama a atenção, por se tratar de uma área contaminada desse porte, nós estamos aqui mais à direita, vocês vão ver para a direita, tem uma empresa chamada Kraton, né? Essa empresa está situada no terreno da Shell, considerada uma área contaminada também, que está ao lado do Ionol, foi uma área também que contaminou bastante o solo, e continua tendo trabalhador nessa unidade. Nosso movimento, quando começou a tomar uma força em 2001, quando o Sindicato dos Químicos convocou vários trabalhadores para uma reunião na sua sede, junto com representantes dos moradores, né? E em função da contaminação ambiental e humana. Nessa reunião do sindicato, o sindicato já estava desconfiado disso aí, né? E do que tinha acontecido alguma coisa de grave aqui. Naquele momento, né,
ficou muito evidenciado que a situação para os ex-trabalhadores ficar à disposição, a situação era muito grave. A gerência fica falando na boca miúda para os trabalhadores, olha, essa luta vai comprometer nossa produção. A Shell, a matriz, se começar a fazer muito barulho ambiental, eles vão levar essa fábrica daqui, eles vão fechar. Esses investimentos são muito caros, o sindicato está mexendo no vespeiro. E nós insistimos e vamos fazer um debate com os trabalhadores. O importante é a saúde, o importante é a vida. Nós somos a favor de que se produza, nós defendemos o emprego, mas tem que ser uma produção que não tire a vida dos trabalhadores. Ele vai lá para ganhar a vida, e não para deixar a vida. Naquele momento a gente não tinha conhecimento absoluto de como estava a nossa saúde. Então, o primeiro passo como cidadão de bem, a gente procurou o sindicato e os trabalhadores conversar com a Shell. Foram várias reuniões para que fosse feita uma avaliação de saúde numa entidade isenta, para a gente saber do estado real da nossa saúde. Essas tentativas elas foram em vão, foram mais de 20 reuniões até agora, até o presente momento, né? E daí nós tivemos que encaminhar por outros lados, né? Seguir outros caminhos, né? Na verdade, logo quando houve esse primeiro problema, né, o sindicato entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho e essa ação civil pública demorou muitos anos para dar andamento. Posteriormente, né, o Ministério Público do Trabalho, né, depois de muito tempo, né, estudando a questão, ajuizou uma outra ação junto com as associações, né, para discutir a questão de saúde dos trabalhadores. Nisso envolveu também a situação da saúde com relação ao SUS. Houve um protocolo de atendimento e esse protocolo de atendimento, né, mudou um pouco a questão do paradigma da exposição, né, começou a ter um outro olhar para o tipo de exposição que os trabalhadores foram envolvidos. No caso, a ação que foi ingressada pelo Ministério Público, existe houve a concessão de antecipação de tutela pela juíza que trata do caso em primeiro grau, só que a antecipação, ela, como diz o próprio nome, né, antecipa os efeitos da tutela do provimento final da ação, só que a empresa recorreu, ingressou com mandado de segurança no Tribunal do Trabalho da 15ª Região, né, em Campinas, e conseguiu uma liminar para suspender os efeitos dessa tutela. Então, o que acontece é que, por hora, tá, a empresa não está ainda obrigada a contratar planos de saúde em favor dos trabalhadores, dos ex-trabalhadores. Alguns juízes, alguns advogados